vai começar aqui, a gente já está com um minutinho das 7h30, mas antes da gente passar tudo, alguns recados que eu preciso dar, tá, Suzana? Eu vou te pedir licença, Lógico. rapidinho. Então vamos lá, pessoal. Amanhã temos live de yoga, tá? Então teremos aí a Tânia dando aula aí, com o professor Lucas auxiliando. Sexta-feira não teremos live, sabadão o Mário vai entrevistar um Michel Bogli. Ele é um triatleta super famoso, fez provas de aventura, fez várias provas aí pelo mundo e é responsável pelo podcast Endorfina, que é um podcast que está super em alta, faz anos já, muito bem, e super interessante. Ele entrevistou diversos atletas, tem uma vasta experiência, vai ser super legal esse podcast. E aí é isso aí. A produção fala que eu só posso falar até sábado no máximo. Então, já temos aí que começar. Suzana, bom, primeiro eu queria apresentar você, tá? Então, antes de tudo, a Suzana, ela é nutricionista, ela já atua há 20 anos, né? Já tem uma experiência de área clínica de 20 anos, né? A Suzana trabalhou um tempo no HC, né? E foi responsável 4 anos pela medicina esportiva lá, né? Pela nutrição, né? Em medicina esportiva lá do HC. Além disso, a Suzana fez pós em fisiologia do exercício pela USP, tá? Então, temos aí mais uma profissional super gabaritada. Então, estão dizendo que você é a melhor, Suzana. Imagina. Gente, a gente vai falar de vários assuntos hoje, alguns relacionados mais à quarentena, outros de hábitos gerais. Mas, quem tiver dúvida, por favor, escreve na caixinha para ficar ali registrado. Dúvidas que estejam mais em consonância com o assunto, eu já falo na hora. As que não tiverem tanto, a gente vai deixar para os 10 minutos finais, tá bom? Beleza? Tá ótimo. Então, vamos lá. Bora, Suzana. Então, a primeira pergunta que a gente separou aqui é para falar realmente sobre a imunidade. Existe aí muita gente, né? Tá com uma série de gente procurando alimentos que vão exercer algum tipo de influência sobre a imunidade. E aí, assim, cada um fala uma coisa, né? E aí tem até, como é que eu posso dizer, simpatias, né? Toma isso com aquilo. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Existem mesmo realmente alimentos que vão ajudar na imunidade? Se sim, quais são? Bom, existe mesmo uma forte relação entre alimentação e imunidade. Mas é sempre importante ressaltar que não existem fórmulas mágicas, né? Então, esses shots, por exemplo, que as pessoas tomam de manhã achando que vão resolver o problema, não são eficazes, né? Existem alguns nutrientes que estão na linha de frente da defesa do nosso corpo, mas antes de falar deles, eu acho importante ressaltar 2 pontos. Tá. O primeiro é que nada vai adiantar se a gente não tiver um consumo calórico adequado. Então, uma dieta extremamente restritiva em calorias ou com excesso de calorias, principalmente vindas de carboidratos simples, como açúcares e gordura saturada, em ambas situações a gente vai ter uma queda na nossa imunidade. Então, primeiro ponto, não adianta querer agora, nesse momento, fazer uma dieta extremamente radical ou achar que pode comer de tudo porque eu estou sem meta de prova, porque isso vai comprometer a imunidade. O outro ponto é que é importante que tenha um consumo adequado entre os macronutrientes, que são carboidrato, gorduras e lipídios, porque eles têm uma relação forte com produção de anticorpos e com energia para que o sistema imunológico funcione. Então, não adianta, por exemplo, tomar um complemento de vitamina C se a gente não tiver com esses pontos alinhados. Porque a nutrição ela depende de uma sinergia muito grande entre vários nutrientes. E aí, uma vez que isso está corrigido na dieta, a gente tem a vitamina C, a vitamina A e o beta-caroteno, que são os alimentos alaranjados, a vitamina C, que são os cítricos, né? Então, kiwi, laranja, acerola. A gente tem a vitamina D, que é um ponto super importante, que as pessoas perguntam bastante, né? Que é um hormônio que é sintetizado pelo sol e as pessoas já têm uma deficiência cada vez mais frequente. Agora que a gente está confinado, essa exposição ao sol, principalmente nos corredores, diminui bastante. Então, em muitos casos, a gente até recomenda a suplementação de vitamina D. E o ômega 3, que é também um componente super importante, que a gente tem uma tendência a não consumir na dieta e muitas vezes também a suplementação dele
recomendada, embora ele esteja presente na chia, na semente de linhaça, no azeite e nos peixes. Tá. Então aí tem esse. Então quer dizer que eu não posso comer demais, porque né, aquilo, vou comer muito para né, ficar ali reforçado. Fica Isso aí forte, né? não tem nada a ver com Não o tem, sistema não imune. tem. Tá, Pelo beleza. contrário. E aí a gente tem o consumo também das proteínas, que elas também vão ajudar na convecção, né, do sistema imune também. Isso também Sim, é bem importante, né? tem um E eu papel na acho que formação de anticorpos bem importante. então, é esse que é o lance, né, Suzana? Por isso que muita gente, às vezes, começa com dieta restritiva. E é importante que procure uma nutricionista, mesmo que seja online, para entender como isso pode Sim. ser feito, né? Que às vezes você tira um macronutriente, que nem a proteína, que pode ser super importante, né? E não é o momento para querer agora adotar uma dieta, por exemplo, totalmente low carb, ou tentar virar vegano, porque a gente vai ter uma mudança nesse padrão alimentar grande que o corpo não está preparado. E Olha essa só, interessante. movimentação abre uma janela para a queda de imunidade importante. Então, agora é um momento de equilíbrio. Nossa, super interessante isso. Agora, Suzana, são muitos dos. A gente não tem a prática clínica, mas tem a prática das pistas. E aí o que acontece é que aparece muita pergunta dos atletas. E às vezes eles chegam com coisas que eles veem na internet, não necessariamente veem de Sim. um nutricionista. E uma delas, que é a principal que a gente tem visto, são os polivitamínicos. Então, o pessoal viu o negócio lá do Covid, vamos fortalecer a imunidade, vamos, como você mesmo falou, as vitaminas elas são importantes para a imunidade, mas o pessoal foi atrás, né? Vou comprar polivitamínico aqui tudo. Quais são minhas dúvidas? Os polivitamínicos são efetivos? E se são, a gente consegue absorver toda aquela quantidade de mineral e vitamina tudo ao mesmo tempo naquele shot, né? Naquela pílula? Olha, Camilo, via de regra, uma pessoa saudável e que tem uma alimentação equilibrada não precisa tomar nenhum composto de vitaminas e minerais. Esses compostos devem ser recomendados por um nutricionista para fases específicas da nossa vida, geralmente com estresse metabólico. Então, eu estou me preparando para uma prova, eu estou numa situação patológica importante, eu estou numa situação de algum estresse que faça com que meu corpo precise desse reforço, né? Mas como o próprio nome diz, é um suplemento, é um complemento. O nosso corpo não vai conseguir aproveitar bem se a base alimentar não estiver boa, né? E não há uma necessidade se a gente não estiver falando desses casos específicos. Um ponto que me preocupa muito nisso, Camilo, que eu já ouvi muito no consultório, é o seguinte: eu tomo um multivitamínico, então eu não preciso comer frutas e vegetais, porque eu já tenho ali, olhando no rótulo, 100% da ingestão de tudo isso. E aí você tocou num ponto super importante, porque o nosso corpo não consegue absorver tudo aquilo de uma só vez. Existe uma magia ali, uma sinergia muito rica entre o alimento e o nosso corpo, que otimiza muito mais essa absorção, né? E eu não faria essa recomendação de não usar sem uma indicação profissional, porque cada vez tem mais estudos mostrando aumento de morbidade e mortalidade com o excesso de algumas vitaminas e minerais. Então, não são suplementos inofensivos, são suplementos que podem trazer algum comprometimento de saúde, e principalmente se eles forem usados a longo prazo. Então, eu não recomendo nessa fase, para fortalecer a imunidade, qualquer suplemento, né? Então, depende de cada caso, mas se é uma pessoa que já toma, também não recomendo parar de uma hora para outra, porque o corpo já está habituado àquela carga. Mas começar uma suplementação aleatória pode mais atrapalhar do que ajudar. Beleza, ótimo. Isso é importante para a gente ver, porque tem muita gente que toma, tá? Eu conheço Muita. bastante gente que toma, e aí a gente sabe que tem uma relação, né, principalmente exercícios de alta intensidade, que vão baixar a imunidade, tudo, mas é importante isso ser bem dosado, né? E não necessariamente aquela quantidade imensa de vitaminas que tem Sim. vai ser a deficiência, né, da pessoa exatamente. Vamos lá. Outro alimento mágico. Esse aqui eu costumo dizer que ele resolve até problema de divórcio. Qualquer coisa que você tenha, você toma glutamina. Hoje em dia, a glutamina resolveu grande parte dos problemas da humanidade. Mas, principalmente, há uma recomendação muito forte da glutamina para melhora da imunidade, né? Uhum. E aí eu queria que você falasse, a gente sabe que tem alguma relação, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para as pessoas entenderem que não é tão simples assim a coisa.
Sim, é muito comum, Camilo, o paciente, muitas vezes, é raro um paciente que chega no consultório pela primeira vez sem um kit já de suplementos, né? E às vezes ficam até frustrados quando a gente desaconselha o uso. Muitas vezes, realmente, eles não são necessários. No caso da glutamina, existe uma fundamentação científica forte associando o suplemento à imunidade. E eu acho que daí vem uma confusão, né, entre as pessoas, os leigos. Ela tem um papel importante na imunidade. Mas o nosso corpo é capaz de sintetizar cerca de 80% desse aminoácido, né? O aminoácido mais abundante no nosso corpo. Então, na maioria dos casos, não há necessidade de suplementar com glutamina. Não há benefício nesse suplemento com glutamina. E, de novo, em casos específicos também de estresse metabólico, em situações avaliadas individualmente, esse suplemento pode ser interessante, né? Mas assim Tá. como as vitaminas e minerais, existem riscos no consumo da glutamina quando ela é feita de forma aleatória. Em especial, pessoas com câncer não devem fazer uso porque é um suplemento que aumenta a produção de células, né? Então, se eu tenho ali células que não são bem-vindas, eu também posso favorecer o crescimento delas. Então, portadores de câncer só devem usar com a orientação estrita do médico, né? E outras pessoas, se estão em dúvida se devem usar ou não, não usem. E aí eu acho que um ponto importante para a gente falar é o seguinte: por que as pessoas estão indo atrás de glutamina? Porque ela tem uma relação forte com o intestino. Então, vamos trabalhar com a saúde intestinal da maneira correta, né? Então, como que eu posso fortalecer o meu intestino para que ele me traga uma imunidade melhor? Aumentar o consumo de fibras, aumentar a hidratação, cuidar da qualidade do meu sono, fazer esporte e tomar bastante água. Então, Tá. isso vai ser, se preocupar com isso vai ser muito mais impactante do que tomar ali 5, 10, 15 gramas de glutamina todos os dias. Super bom, super bom. Isso é bem importante esclarecer, viu? Você ajuda bastante a gente, porque tem muita gente que não sai de casa sem tomar glutamina. É E quase o tão importante interessante, quanto. Camilo, é que é sem, Uhum. sem fundamentação científica, né? A gente não tem estudos científicos importantes que justifiquem essa escolha aleatória, né? Então, uma confusão entre o papel dela dentro do corpo e o consumo. Tem uma diferença grande entre os dois fatores, né? Quando eu fiz faculdade, o pessoal de nutrição esportiva, claro, né? Não tive esse grau de especialização nada, mas eles falavam que existe uma grande diferença no que acontece no metabolismo para o que a gente ingere, né? Não, não é uma relação Exatamente. direta. Tudo que a gente vai Exatamente. ingerir realmente já vai ter uma repercussão, né? Então Como uma a gente tem que mágica, tomar. né? Não é tão simples assim, não é redondo Não. assim. Olha, agora a gente então parte aqui de uma sessão de imunidade. Eu só tenho algumas perguntas. É, Suzana, teve gente aqui que perguntou sobre o uso de água com limão e glutamina. Um shot de água com limão e glutamina. Se há algum problema em ingerir isso. É, e aí tem outro que é um shot com limão, cúrcuma e caiena. Uhum. Se isso vai ter algum tipo de influência na imunidade ou se corre algum risco tomando esse tipo de shot aí. Então, partindo para os alimentos, a gente já diminui bastante os riscos, né? Então, se eu Tá. tenho muitos pacientes que utilizam água com limão, embora não seja uma recomendação minha, porque também tem zero fundamentação científica, mas eu acho que se você se sente bem fazendo isso, né? Se um shot de manhã vai te deixar mais acordado, se aquilo vai te dar uma sensação de bem-estar, por que não? A gente não precisa ter uma comprovação científica para tudo. Se não vai te fazer mal e você se sente bem, tudo bem. Talvez daqui a 10 anos surja um dado É científico mostrando que verdade. de fato aquilo fazia bem, né? Eu só contraindico quando realmente pode trazer algum prejuízo para a saúde. A cúrcuma Tá. é um potente anti-inflamatório, antioxidante, então é sempre bem-vinda, não só num shot de manhã, como nos temperos diversos aí das preparações do dia. Beleza, boa. Obrigado, Suzana, pela resposta. Olha, tem uma pergunta agora. Então a gente parte por uma sessão agora de emagrecimento, porque esse é um Então, outro dilema que a gente está sim, aqui dilema na eterno. quarentena. Eu mandei no grupo agora, e aí o pessoal falando que não vou assistir, porque o estrago já está feito. Eu falei, não, gente, vamos tentar minimizar os danos, Sim, né? sem dúvida. Então,
uma das coisas que o pessoal está muito preocupado é que o exercício, né? A gente sabe que existe um dos princípios que você pode emagrecer é o balanço energético negativo, né? Ou seja, a pessoa gasta mais do que ingere. Essa não é o único mecanismo, né, Suzana? Me corrija se eu tiver errado. Mas é um mecanismo importante. E aí, como o pessoal está se exercitando menos, Sim. há um medo muito grande de engordar, justamente por quê? Porque eles não estão conseguindo gastar mais do que consumir, por mais que esteja comendo a mesma coisa. Então, eu queria que Uhum. você falasse, assim, existe algum alimento que tem essa função de ter um gasto energético maior para o metabolismo, de gerar esse gasto, assim, de uma maneira mais forte? Olha, Camilo, você falou no balanço negativo de energia, de caloria como estratégia de perda de peso, e a única que tem unanimidade científica né, comprovada para que realmente ocorra. Então, eu acho o seguinte, falando de alimentos termogênicos que muita gente busca, o que, que é isso? O que, que é um alimento termogênico que pode fazer com que o meu corpo gaste caloria? Toda digestão de alimento gera um gasto, um custo energético. Então, aqueles alimentos que geram um custo energético para sua digestão maior são interessantes, porque fazem com que meu corpo gaste mais caloria e isso pode ajudar em até 10% do nosso metabolismo basal. Então, vamos considerar um metabolismo basal em média de 1.500 calorias. Isso poderia representar até uma economia de umas 150 calorias. Quais são esses alimentos que são considerados termogênicos? A gente tem proteínas, as fibras, a pimenta, a canela, o gengibre, o chá verde. Esses são os principais. Tá. Infelizmente, na prática, é quase insignificante a economia calórica que se nota, né? Então, a minha recomendação, assim, de todos esses, a proteína realmente é um nutriente que ajuda muito, porque de todos, assim, quanto a gente fala num gasto energético maior para ser processado de 2%, 4%, a proteína vai para 20 a 30%. Então, ela custa muito para o corpo. E, além disso, ela promove uma saciedade mais prolongada. Então, ela é um nutriente-chave, não só para aumentar o gasto energético, como para aumentar a saciedade. Então, de todos esses, a proteína e a fibra são os que eu mais indico. Pimenta, gengibre, canela. Se quiser usar, tudo bem, mas nenhum shot desses vai provocar uma queima calórica importante, que faça diferença no dia a dia. Tá. Então, eu posso continuar recomendando que o pessoal continue com os nossos exercícios funcionais em Sem casa para dúvida, sem ajudar dúvida. nesse balanço. Ouviram aí todos? Não adianta ficar comendo só fibra, E tem que agora, fazer os Camilo, treinos. eu acho o seguinte, considerando que esse balanço energético negativo é o que mais conta, né? E que a gente está num momento de vida diferente, agora mais introspectivos, repensando o que vale mais a pena, onde a gente tem que colocar nessa energia, o que, que a gente tem que descartar. E isso eu tenho falado muito para os pacientes que estão fazendo a consulta online comigo, já que a gente não pode fazer as medidas, vamos pensar em outros fatores que a gente não pensa no dia a dia, né? Vamos começar a prestar mais atenção nas necessidades do nosso corpo, vamos prestar mais atenção no momento que a gente tem fome, vamos começar a gastar um tempo planejando a refeição, vamos fazer um reconhecimento melhor do nosso corpo e aperfeiçoar e melhorar esse comportamento alimentar, já que os números agora não podem ser mensurados, né? Eu acho que é um momento para rever isso também. Tá. É, Deixa eu só ver a próxima pergunta. Então, aí, pensando, então, a gente estava conversando bastante, né, que como nesse lance de minimizar os danos Estrago. causados pelo estrago. E aí você falou uma coisa bem interessante, uma coisa que eu acho que você costuma falar sempre, que é essa parte de mais do que o balanço energético, mais os alimentos periféricos, o hábito. E aí eu queria que você falasse um pouco isso, tanto quanto ao hábito, quanto até você falou um pouco de preparação de comida, de Sim, planejamento. É claro que parece um pouco um trabalho de coach, mas eu acho que tem muito, está muito interligado. Então, eu acho que seria sem legal dúvida. de dar essas dicas para o pessoal. Olha, Camilo, o que eu noto no consultório é que, eu posso falar isso com tranquilidade, 90% dos pacientes acabam tendo dificuldade de perder peso por esse consumo periférico alimentar, né? Que é o fim de semana, são os momentos sociais, numa fase de ansiedade, são os beliscos. Eu brinco que o que a gente coloca ainda no final da palavra está proibido. Né? O chocolatinho, o biscoitinho, o bolinho, é aquilo que não foi planejado. Então, a minha primeira dica é
planeje o que você vai comer. Né? Se a gente tem um roteiro e segue esse roteiro, a chance de dar certo é muito maior. Então, agora que a vida está diferente, monta um cardápio simples, de segunda a sexta, distribui os alimentos, planeje, porque isso, sem planejamento, acaba literalmente em pizza, em bolo, em vinho, em tudo mais que a gente já sabe, né? Fica mais difícil sair do rumo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem uma oportunidade agora muito bacana para cozinhar, para aprimorar as nossas habilidades na cozinha e até para aprender a cozinhar, né? Eu mesma agora que estou postando mais receitas no Instagram, estou aprendendo um monte de coisa bacana e eu acho que uma das formas da gente conhecer sobre alimentação é ter contato com o alimento, né? Então, acho que preparar é fundamental. Então, acho que planejar, preparar esse alimento e reparar no nosso corpo para a gente reconhecer qual é o momento que eu estou mais vulnerável, né? E tentar enfrentar esse problema, essa vulnerabilidade, não mascarar. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas têm fissura por doce no fim da tarde. Se eu Sim. tentar evitar esse doce a todo custo, em 3, 4 dias eu vou fracassar e aí eu vou enfiar o pé na jaca com raiva e vou começar a comer doce de uma maneira muito maior do que eu comia antes, né? Então é a gente começar a observar, puxa, já que essa é uma vontade que acontece, como que eu posso tentar contornar? Por exemplo, se eu tenho um bolo de banana bacana, nutritivo, que eu consigo ficar só com uma fatia, não seria melhor do que comer o brigadeiro, que eu não tenho tanto controle, que não é tão nutritivo, né? E pensar em situações que consigam controlar a nossa ansiedade também, né? Será que o vinho e o doce são as únicas maneiras que eu tenho para dosar essa ansiedade? Será que eu posso buscar outras situações também que com a correria do dia a dia eu não consigo perceber? Então, acho que é um momento bacana para a gente fazer essa reflexão. Beleza. Acho que isso é bem importante porque é no dia a dia da gente, né? Você fica também com com a possibilidade. Por exemplo, a gente ganhou um monte de ovo de chocolate. Você tá ali o dia inteiro em casa com aquele negócio, você vai e volta, na frente, atrás, toda hora você olha para aquilo, né? Então é importante esse planejamento. Exatamente. Quanto eu vou comer desse ovo por dia, né? Em quanto tempo eu vou ficar orgulhoso de terminar esse ovo? Em uma semana? Em 10 dias? Faz o plano. Se sair um pouco da rota, tudo bem, mas não vai ser tão errado, né? Perfeito. Agora, ainda continuando nessa parte de alimentação, de hábitos, isso é uma coisa que está muito hoje, e aí na Páscoa intensifica, né? Que são as receitas fit. Então, por que eu tô falando isso? Porque tem os ovos de Páscoa fit, né? Então, hoje tudo é fit e me preocupa, porque às vezes a gente lê atrás lá ali na descrição nutricional e nem sempre é assim, né? E aí, assim, tem o lance da receita fit sem açúcar, mas cheia de adoçante, ou sem muita gordura, vamos dizer, saturada, mas tem aquela gordura boa, ou enfim. E aí eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que eu sei que aquela receita é uma receita fit mesmo? E qual é o custo-benefício de eu, às vezes, comer algo com uma gordura boa, bastante gordura boa, só para... Eu acho que primeiro existe uma confusão sobre as novas terminologias inventadas, né? O que é um alimento fit? Para algumas pessoas é um alimento menos calórico, para outras é um alimento com menos carboidrato, para outras é um alimento que ajuda em performance, para outros é um alimento mais nutritivo, né? Então, acho que primeiro a gente tem que entender o que a gente busca com uma alimentação fit ou com receitas mais saudáveis, né? Qual que é o nosso intuito? Pode não ser perda de peso, pode ser por conta de uma intolerância, pode ser por conta de um mal-estar, né? Mas me preocupa bastante também, Camilo, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, não, isso aqui é fit, isso aqui eu posso comer, né? Então, Exato. é uma pessoa que de repente comeria um bombom e ficaria feliz, mas o fit ela vai comer 3, 4, porque tá tudo certo, né? Não tem problema. E vejo muitos pacientes também que não comiam doce, que passaram a ter um consumo diário de doce porque acham que não tem problema. Então, o que eu acho é o seguinte, na minha opinião, o que seria uma tendência para uma alimentação mais bacana são receitas que usam ingredientes naturais. Então, adoçante eu já descartaria dessas opções, né? Por que não a gente experimentar colocar menos açúcar? Por que não variar os tipos de açúcares? E tomar cuidado um pouco nesse aspecto também, porque às vezes as pessoas falam assim, não, tem açúcar desnatado, açúcar
Mascavo. Mascavo, então não tem problema. Claro que tem, assim, do ponto de vista de quantidade de carboidratos e calorias é igual, a gente trocou 6 por meia dúzia. Ele vai ser um pouco mais nutritivo? Vai, mas não é no açúcar que eu vou buscar nutriente. Eu vou buscar na aveia, eu vou buscar na fruta, eu vou buscar nas castanhas, né? Então, eu acho assim, que se for uma receita com ingredientes naturais e que agregue valor nutricional, então eu tenho castanhas, eu tenho aveia, eu tenho fruta, eu tenho grãos, eu tenho algo interessante para a minha saúde, para o meu bem-estar, aí eu acho que vale a pena. E acho interessante, eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito com essas receitas, porque tem um apelo comercial muito forte, pouco compromisso dos produtores de conteúdo com a saúde. Mas hoje o que eu acho interessante é que isso está levando as pessoas a conhecerem ingredientes novos, a melhorarem o repertório alimentar delas e ver que é possível usar um leite de amêndoas, usar um leite de vaca, um leite de soja, tudo bem. Né? O que eu quero é que as pessoas realmente tenham variedade no que elas estão comendo. Então, acho que isso está abrindo um caminho legal que a gente tem que ter bastante consciência e tranquilidade para que seja produtivo e não o contrário, né? E não entender que é proibido usar um leite, uma farinha branca e açúcar branco. Não é proibido. É bacana a gente diversificar e agregar nutrientes. Beleza, ótima essa resposta, viu, Suzana? E eu acho que esclarece para muita gente isso. Porque tá muito... A gente está com muita receita realmente aparecendo no Instagram. E aí eu acho legal a gente ter esse direcionamento para o pessoal conseguir entender, até para se guiar mesmo. Porque também quem não tem especialidade nem sabe, né? Fala, putz, é isso, vou comer isso aqui. Não é bem assim. Olha, quer um exemplo, Camilo, só ainda falar. nesse assunto? Tem um Tranquilo. brigadeiro de tâmara que é super famoso, né? E eu também tenho uma receita da bolinha de tâmara. É uma delícia. Mas tem o mesmo valor calórico que um brigadeiro, mesmo. Então, coma se você está optando por algo mais nutritivo e se você gosta. Agora, se você acha muito mais interessante o brigadeiro, vai no brigadeiro e vai buscar nutriente em outras receitas. Perfeito, perfeito, né? Suzana, outra coisa, eu tenho uma pergunta, porque muita gente agora, como começou a ficar muito em casa, começa a tentar criar hábitos, né? Até nisso que você falou, de planejamento e tudo. E aí, essa é uma dúvida que até eu mesmo tenho. Em relação à hidratação, né? Porque tem muita gente que fala assim, você tem que tomar 2 litros de água por dia, tudo. Mas, além disso não ser uma regra, a gente sabe que não é uma regra, tem um lance que é o quanto que a pessoa consegue absorver na hora que ela está tomando. Vou tomar então meio litro de uma vez? É assim que funciona? Eu queria que você pudesse dar uma clareada para a gente nesse assunto, para o pessoal conseguir entender como é que funciona isso. Então, esse range de hidratação, ele é grande, em média varia de 1,8 litro a 3,5 litros por dia. Mas isso que você falou eu acho muito importante, Camilo, porque, claro, essa quantidade vai variar dependendo do meu tamanho. Uma mulher de 1,5 m não vai ter a mesma necessidade que um homem de 1,90 m, né? Vai depender da minha composição corporal, do quanto eu tenho de massa muscular, por exemplo. Depende de como que é a minha rotina diária, do quanto que eu perco de água. Mas tem um ponto que é mais importante que tudo, que é a frequência com que eu faço a minha hidratação. Porque, em média, o nosso corpo consegue absorver entre 200 e 400 ml por vez. Então, se eu tomo 3 litros de água em 3 prestações, eu vou tomar 1 litro, 1 litro, 1 litro, eu não vou absorver mais do que 1,2 litro na soma do dia, né? Então, eu consumi 3, mas meu corpo absorveu 1,2 litro. Agora, se eu tomar 1,8 litro em 6 parcelas, eu vou ter absorção total disso. Né? Então, e isso acontece, Camilo, não só com água, mas com todos os nutrientes. O grande segredo é eu conseguir distribuir esses nutrientes de maneira que meu corpo seja capaz de assimilar. Né? Do carboidrato, proteína. Hoje em dia a recomendação de proteína é muito mais, a preocupação é muito mais a fracionada do que a total no dia. Porque não adianta eu atingir a total em poucas parcelas. Né? Eu tenho que ajudar o meu corpo a conseguir utilizar. Então, eu acho muito importante que as pessoas aproveitem esse momento em casa para criarem o hábito de buscarem água com mais frequência e não se preocuparem tanto com o volume. Eu acho que é o momento que a gente pode perceber também o funcionamento da nossa bexiga, o funcionamento da nossa sede e prestar mais atenção na cor da urina. Em raras exceções, com o uso de algumas medicações e suplementos, a cor da urina é um bom indicador se a gente está bem hidratado ou não. Então, ela não deve ficar nem transparente nem alaranjada.
ela tem que ficar mais para uma limonada, para uma laranjada bem suave. Se tiver transparente, está demais. Se tiver escura, eu estou falhando mais nessa frequência do que nessa quantidade. Tá legal, perfeito. Acho que esclareceu bem mais ou menos qual o padrão cada um deve seguir. É isso aí. Agora, tem muita pergunta, tá? Então, até a gente está andando rápido com as que a gente já tinha. Mas eu queria fazer uma pergunta que é bem polêmica e que aí os alunos... É bom porque tem vários alunos meus aí que precisam ouvir isso. E aí, Suzana, é o seguinte. Em relação ao álcool, né? Então, é claro que está todo mundo estressado, né? Tá com ansiedade lá em cima. Existe, claro, uma demanda de trabalho. Então, a pessoa lidando com todo o estresse, tudo acaba sempre tomando um vinhozinho ali. E aí eu queria que você falasse... o vinho. E aí eu queria que você falasse sobre a influência do álcool no nosso metabolismo, na nossa imunidade e também sobre se existe uma bebida um pouco melhor que a outra em termos de estrago. Então, uma que estrague menos a gente do que outras em termos de metabolismo, imunidade, entre outras. Tá. Essa é uma das minhas maiores preocupações durante a quarentena. Muitos pacientes já vêm me informando que o consumo alcoólico aumentou, né? E o que eu sempre digo é que o álcool é um super imunossupressor, ele deprime o nosso sistema imunológico. Então, se a gente deve evitar algo agora, é a bebida alcoólica. Além disso, aumenta muito o aporte calórico da dieta. Então, se eu estou querendo controlar, porque eu não estou praticando atividade física, é a primeira coisa que eu tenho que cortar. Porque ele não substitui uma refeição, ele simplesmente é um excedente na minha dieta. E ele faz um estrago no metabolismo também. Então, a gente tem vários motivos para desejar que o paciente diminua pelo menos o consumo de álcool. Muita gente fala, não, eu tomo porque eu preciso dar uma relaxada, eu preciso, enfim, desestressar um pouco, mas em muitas pessoas o álcool, o efeito pós-alcoólico é de aumentar a irritabilidade, aumentar a depressão, aumentar a ansiedade. Então, eu acredito que nem esse benefício muitas vezes a gente consegue com a bebida alcoólica. Em relação ao tipo de bebida que eu vou escolher, existem algumas que são menos calóricas, outras mais. Então, por exemplo, tem alguns destilados que eu posso tomar menos, como vodka, saquê. Eu poderia tomar umas 3 doses, enquanto eu posso tomar 2 de vinho ou 1,5 de long neck. Mas a minha recomendação é pega uma bebida que você consegue ficar com ela por mais tempo, que você vai curtir. É melhor pegar uma taça de vinho e curtir com uma conversa boa por um período mais longo do que pegar uma cerveja que você tem que tomar gelada e vai acabar logo, você vai querer pegar outra. Né? Então, eu acho que tem que ser algo que seja uma companhia um pouco mais prolongada para ajudar um pouquinho. Existe e aí eu não sei se é um mito ou não, do gin, porque hoje é a bebida que está na moda. O gin também. Como é que é? Ele realmente é menos calórico, não é? Qual é do gin aí? Ele é um pouco menos. Então, ele entra na mesma onda que o saquê, por exemplo, 3 doses de gin substituindo 2 taças de vinho, que é uma dose que é um limite, vai para consumo num dia, né? Mas não é muito mais que eu posso tomar de gin. E se eu não gosto tanto, talvez não valha a pena escolher essa bebida. Talvez valha a pena mais tomar 2 taças de vinho do que 3 doses de gin. O estrago não vai ser tão menor assim, é uma diferença pequena. E outro ponto, Camilo, muito importante é não crie o hábito de beber todos os dias. Porque é muito rápida essa dependência. Em pouco tempo, a gente se torna dependente disso. É importante a gente buscar outras estratégias para relaxar, para espaçar um pouco mais esse álcool. Tentar tomar 2 vezes por semana, 3 no máximo. Ficar mais dias sem do que com ele. Se a gente estivesse num auditório, teria tido um silêncio geral quando você falou isso. Suzana, eu tenho várias coisas para perguntar para você, tem muita demanda. Uma coisa que surgiu bastante aqui, eu queria que você falasse, enquanto eu vou levantando as perguntas, sobre a sua... Falaram de uma receita de brownie sua que parece que fez muito sucesso. Uhum. E aí eu queria falar e das suas postagens, aonde que o pessoal acha isso? Você está postando no Instagram?
não fazer uma propaganda, mas já fazendo, você puder falar para o pessoal onde achar suas receitas. Olha, eu estou publicando no meu Instagram, né, Suzana Bonumar, e eu estou aproveitando essa quarentena, estou aproveitando as coisas boas que ela pode trazer para a gente, né, para ter mais contato com a cozinha. E o compromisso que eu tenho com as receitas é de sempre eu testar pessoalmente, provar e colocar minha família toda como cobaia. Porque eu fico muito aflita com esse monte de receitas e não ter ideia do que é legal, do que não é, do que fica gostoso, né? Porque a gente investe um bom dinheiro nisso. São muitas vezes ingredientes caros, a gente compra uma embalagem grande, usa um pouquinho. Então, eu acho que tem que valer muito a pena, tem que ser algo que a gente fale, puxa, eu vou repetir essa receita, né? Então, por enquanto, eu tenho feito essa publicação no Instagram. Mas a Tá. ideia é a gente aumentar, colocar mais. Outra coisa, Suzana, tem várias perguntas aqui. Uma bem interessante é que em relação ao chás, tem muita recomendação de chá de hibisco, como termogênico ou para desinchar, enfim. Eles são efetivos esses chás? Tem alguma comprovação científica? O que você tem para dizer? Olha, eu fiz um curso bem bacana de fitoterapia, quase uma outra faculdade, né, sobre os benefícios dos chás. E sim, muitos chás têm grandes benefícios, a gente poderia fazer uma live só disso. E assim como medicações, alguns chás a gente nem nutricionista pode recomendar e alguns chás podem fazer mal, podem trazer prejuízo para a saúde. Não é porque é natural que não vai fazer mal, né? Mas os mais utilizados, que são os diuréticos, como o hibisco, cavalinha, podem ser utilizados para ajudar a aliviar um pouco o inchaço. Os calmantes, como melissa, camomila, também são uma boa estratégia para tentar diminuir um pouco o álcool. Eles realmente têm bastante comprovação científica. Muitos medicamentos surgem dessas ervas, né? Tá. Então é um mundo complexo e à parte, mas sem dúvida eu acredito muito no poder do chás. Beleza. Uma pergunta que aí ela vai fugir um pouco até do que a gente falou, mas é sobre jejum, treinar em jejum. Então tem o pessoal que está tentando lançar mão desse recurso por causa de tudo que a gente falou, de estar em quarentena e tudo. O cara tem uma bike em casa, um rolo, e vai treinar em jejum. Se você consegue dar uma opinião, um paralelo sobre isso pra gente, qual a sua opinião ou o que a literatura tem falado sobre isso? Eu tenho muitos pacientes que treinam em jejum e um tempo atrás eu recomendava fortemente que as pessoas não fizessem isso, né? Mas com o tempo eu percebi que as pessoas são diferentes. Tem muita gente que treina bem em jejum, que treina até melhor em jejum, e não tem uma queda na performance, não tem uma queda na imunidade e que depois conseguem recuperar essa refeição fazendo um bom café da manhã, uma boa refeição depois do treino. Mas tem gente que passa mal, que não treina bem e que faz isso na crença de que vai perder peso. Nesse caso, eu não recomendo. Então, eu acho assim que se os treinadores estão falando, olha, tá bacana a tua performance, tá cumprindo com um treino legal, tudo bem, se for um treino leve, né? A gente está falando de uma corridinha, de um treino de pedal mais leve, não tem problema. Agora, se a gente vai fazer um treino longo, um treino importante, um treino potente de força, eu não recomendo treinar em jejum. Porque a gente vem de um período já longo de jejum, desde o jantar, né? Então, o nosso corpo está com poucos recursos para dar conta daquele esforço todo. E contar só com a recuperação é complicado, porque eu já gerei um estresse muito grande por não ter ajudado o meu corpo a desempenhar, a performar bem. Então, eu vou ter muito mais trabalho depois na recuperação. Então, para alguns treinos eu acho que tudo bem e para algumas pessoas eu acho que tudo bem. É muito individual essa conduta. Tá. Tem muito. Agora, outra pergunta que ganhou aqui, tanto aqui agora como na caixinha aqui exclusiva. O pessoal está perguntando sobre o jejum intermitente, se é saudável, se não é, se você indica ou não, e se sim, como proceder em relação a isso. Saiu um estudo científico num jornal britânico bem reconhecido, mostrando benefícios para a saúde com o jejum intermitente. Isso mudou um pouco nossa abordagem em relação a isso.
O que eu acho é o seguinte, algumas pessoas se dão bem com jejum intermitente. E aí, jejum intermitente, a gente fala mais do que 16 horas sem comer, né? Então, e geralmente um jejum implementado do jantar para o almoço, por exemplo, né? Seriam pessoas que cortam o café da manhã. Tem vários aspectos em relação a isso. O primeiro muita gente emagrece simplesmente porque deixa de fazer uma refeição. Tá, eu tirei o café da manhã e emagreci. Não foi um milagre de jejum intermitente. Foi simplesmente, né, um balanço calórico negativo. Então a gente tem que estar atento a isso. Por que ele te fez emagrecer? O outro ponto é que algumas pessoas não podem fazer jejum intermitente. Por quê? Porque são pessoas que têm compulsão, que têm ansiedade. Então elas conseguem fazer o jejum intermitente, mas depois comem muito mais ao longo do dia, compensando isso tudo. E aí a gente fala naquela capacidade de absorção de nutrientes. Eu não consigo absorver tudo em pouco tempo. Eu preciso distribuir ao longo do dia, né? Então, isso tem que ser avaliado individualmente. Tem gente que fica bem, que não vai compensar esse excesso. E tem gente que tem uma série de problemas com jejum intermitente. Na experiência que eu tenho de consultório, as pessoas fazem por um período, mas isso não se sustenta. Então, acaba não sendo uma prática diária. Então, o que muitas pessoas estão adotando é o meio termo. Eu vou fazer jejum intermitente 1, 2 vezes por semana. Eu vou fazer vindo de um fim de semana que eu comi mais. E aí eu até equilibro um pouco essa ingestão calórica. E nos outros dias eu tô com a minha dieta normal. Aí eu acho bacana. Ah, beleza. Pô, que legal essa opinião. Ótimo. Tem uma pergunta agora interessante que eu achei bem legal, que é em relação aos alimentos que você indicaria para a fase de TPM. Porque, claro, né, ter uma disponibilidade que nem a gente falou em relação à alimentação, você está em casa, está direto em contato com os alimentos. Sim. Eu queria que falasse um pouco sobre isso, porque é, sim, um tema importante. A TPM ela se manifesta de várias formas, né? Tem a TPM que se manifesta de forma física, então com inchaço, com aumento de peso, e tem a TPM que se manifesta do ponto de vista de comportamento, né? Tem mulheres que ficam bastante alteradas nessa fase e que às vezes nem a gente se aguenta. As estratégias são um pouco diferentes, mas de uma forma geral minha recomendação é evitar o máximo possível alimentos ricos em sódio, e diminuir um pouquinho o consumo de alimentos de carboidratos refinados e de açúcares, porque eles vão inchar mais a gente, né? E por outro lado, aumentar o consumo de proteínas mais magras, como peixe, queijos magros, Tá. iogurte, para aumentar a minha saciedade e controlar um pouco mais essa queda glicêmica que pode acontecer. E se permitir comer um pouco de doce para baixar um pouco a fúria, né? Porque a gente não pode simplesmente falar não coma nada no momento de desespero. Mas é planejar isso. Nos meus dias de TPM, eu vou me permitir comer um pedaço de bolo, vou me permitir comer um bombom e só, e chega. E tentar fracionar mais a alimentação, não ficar muito tempo sem comer para a glicemia não cair, porque quando ela cai, ela vem com tudo. A fome, o desespero. E alimentos diuréticos, aí vale um chá de cavalinha, de hibisco, também para aliviar um pouco esse inchaço. Tá, beleza, Tá? boa. Então, fizeram uma pergunta que essa é uma pergunta bem interessante, que é em relação, principalmente para as mulheres, que há uma recomendação grande, né, da ingestão de colágeno, tá? De suplementação de colágeno. A gente sabe que o colágeno está presente em vários tecidos do nosso corpo, né? É super importante, mas a suplementação ela é efetiva? Tem várias perguntas nesse sentido. Hoje em dia a gente tem o colágeno hidrolisado, tipo 2, e tem o colágeno que é indicado para melhorar a qualidade da pele, e o colágeno que é indicado para melhorar a saúde das juntas e articulações. O maior benefício dele é nesse sentido, de lubrificar mais juntas e articulações, mas ele pode auxiliar na qualidade da pele, mas o que eu digo é sempre o seguinte, qual é a matéria-prima para a formação de colágeno? É proteína e vitamina C. Então, mais importante do que eu buscar o colágeno é eu acertar meu consumo de proteínas e de vitamina C, porque aí eu tenho matéria-prima para produzir grande parte desse colágeno. Salvo em algumas exceções, eu vou precisar de um reforço extra, mas geralmente isso basta para que o meu colágeno fique em dia. Perfeito. Pessoal, tem mais alguma pergunta aí para fazer para a Suzana? Ah, tá. Tem uma aqui que é de quem não tem hábito de comer antes do treino, mas que quer começar a
ter uma ingestão porque está sentindo falta de desempenho na hora dos treinos. Qual é o começo? O que você indicaria? Falar, a pessoa ainda não se sente bem comendo, mas quer começar a fazer essa transição. O que você indicaria, Suzana? Olha, eu indico as frutas, e tem algumas frutas que têm uma aceitação melhor do que outras, né? Então, por exemplo, muita gente se sente mal com banana, acho que banana é mais indigesta. Então, pode começar com uma pera, uma maçã, ou até uma banana prata, que tem uma digestão melhor. Mesmo assim, algumas pessoas ainda sentem o peso no estômago com o sólido, aí eu começaria com líquido, então um suco de frutas. Pode até ser um suco concentrado de uva, ou aqueles sucos de maçã já prontos, sem adição de açúcar. Eles fornecem bastante energia e tem uma sobrecarga de digestão muito baixa. Então, são opções para começar interessantes. Se a pessoa já está no estágio um pouco mais avançado, acho que aguenta um pouco mais, um pão torrado tem uma digestão melhor do que um pão sem torrar, com uma geleia ou com um pouquinho de cottage, também pode ser um começo ou pode ser uma segunda etapa dessa transição para um café da manhã mais completo. Tá. O importante, Camila, é a gente ter um consumo de gordura baixo e de proteína Isso. também não muito alto, e nem de fibras, que até são recomendados em outros momentos da dieta, mas no pré-treino dificultam muito o trabalho da digestão. Eles são mais indicados para o pós-treino. Então, a gente consome alimentos mais brandos, mais tranquilos. Então, exatamente essa era a outra pergunta. O pessoal, principalmente o pessoal que treina de manhã, né? Então, tem vários alunos meus até aqui do Vila falando, de lançar mão disso, né? Qual que seria o café da manhã ideal? É nesse sentido, né? Com menos fibras, alimentos mais brandos, né? Então, eu acho que isso é bem importante, porque quem treina de manhã vai ser a primeira coisa que vai fazer no dia, né? Vai tomar o café da manhã e vai sair para o treino, né? Agora, tem um ponto importante aí, Camilo, que às vezes o paciente realmente tem uma sensibilidade muito grande. Aí a gente tenta algum suplemento, como palatinose, por exemplo, ou o que eu tenho feito é aumentar a oferta de carboidrato no jantar anterior ao treino. Então, se eu der uma aumentada nesse volume no jantar, eu vou ter um acúmulo de glicogênio muscular, de energia no músculo um pouco maior, e isso sustenta um treino moderado, leve, sem um consumo energético antes. É a última estratégia que a gente usa quando nada funciona. Olha, interessante. Isso para muitas pessoas que estão ouvindo, é um crime, viu, Suzana? Então, gente, tem que conversar com ela, tá? Vocês não vão ser criminosos se comer um E pouquinho de ajustar. Tem uma pergunta interessante, e aí que também é a minha dúvida. Em relação ao café, por exemplo, eu não consigo ficar sem o cafezinho, sem a cafeína e tudo. Como pré-treino, adianta o café, Suzana, tanto para desempenho como para emagrecimento? O que você tem para falar a respeito disso? O café a cafeína é um dos únicos suplementos que a gente usa que são de fato ergogênicos, que melhoram nossa performance, né? Quase todos os outros suplementos, eles estão na retaguarda, eles ajudam o nosso corpo a segurar as pontas, ajudam a não ter lesão, a não cair a glicemia, mas a cafeína ela melhora a performance na maioria das vezes. Tem pessoas que não respondem à cafeína, né? Então, o cafezinho, se ele for forte, ele vai ter uns 80 miligramas de cafeína, pode chegar a 100, já é uma quantidade que pode dar um gás e pode melhorar, sim, a queima de gordura, não só pelo efeito termogênico da cafeína, mas porque melhora a minha performance, eu treino melhor e gasto mais energia com isso. Então, ele pode ser uma opção, mas para quem tem gastrite, eu não recomendo tomar esse café em jejum. Ele tem que vir acompanhado de algum alimento. A gente está quase no final do nosso tempo, porque senão o Instagram corta a gente, mas tem uma pergunta que não dá para eu fugir, que é do pós-treino, tá? Então, eu sei que não tem fórmula mágica, mas que você pudesse dar alguma recomendação geral do pós-treino. E aí eu vou dar um cenário para você conseguir fechar isso um pouco. Então, num treino longo, por exemplo. Então, num treino curto de 1 hora, que teve tiro, então teve um desgaste alto, e num treino longo acima de 2 horas, no caso dos maratonistas. Nesses dois cenários, qual seria o pós-treino mais indicado? Nesse treino mais curto, mas também gerou um desgaste, né? Eu posso fazer um café da manhã mais equilibrado. Eu estou considerando café da manhã porque a maioria treina de manhã, né? Mas pode ser um lanche ou pode ser um jantar. Se for um café da manhã, eu vou comer alguma opção de carboidrato, então um pão, uma aveia, uma tapioca, um biscoito de arroz, cada um com as suas restrições, tem opção para todo mundo. Eu vou colocar proteína,
que vai ser algum alimento de origem animal, que são mais eficazes, então algum laticínio, eu vou colocar ovo, e uma fruta. Se eu estou vindo de um longo, eu vou aumentar as quantidades só, mas eu vou precisar dos mesmos nutrientes, só que eu vou precisar de mais proteína, de mais carboidrato e de um pouco mais de fruta. Então, a relação é quase o dobro de volume que eu vou precisar desses nutrientes, ou eu faço em 2 tempos essa refeição. Eu faço 2 cafés da manhã, eu como alguma coisa logo depois de um longo, e daria 2 horas eu me programo para fazer mais um lanchinho. Tá? Porque o que eu vejo também, Camilo, é que muitas pessoas terminam um treino mais longo inapetentes, sem vontade de comer. Isso dura por 1, 2 horas. Então, às vezes, a gente tem que fracionar para que eles consigam consumir o que é necessário. Mas eu diria assim que um café da manhã clássico, pão com queijo, iogurte, fruta e algumas sementes é perfeito para um pós-treino. Beleza, perfeito. Então, esclarecido. Uma dúvida que isso eu também tenho curiosidade de saber e é bem importante. Tem várias outras, mas eu precisava falar. Em relação ao gel de cafeína, tem algum tipo de problema tomar gel de cafeína durante os treinos, principalmente nos longos? Muita gente toma para dar um gás. Eu mesmo já tomei gel com cafeína. Tem alguma restrição, algum problema quanto a isso? Não tem. Na verdade, a quantidade de cafeína que tem no gel é muito baixa, né? Em torno de 20, 40 miligramas. Tem algumas marcas que chegam em 100, mas são poucas e não tem no Brasil. Então, eu acho até pouco para provocar um efeito. É menos que um cafezinho, bem menos que um cafezinho. É claro que se eu vou tomar várias vezes o gel num treino, se eu vou tomar 4 sachês, o que é raro, eu vou atingir uma dose boa. Mas pela baixa dosagem, eu acho que não tem contraindicação, a menos que você sinta uma palpitação ou sinta dores de estômago, mas isso fica muito evidente, né? É fácil identificar. Se isso não acontecer, pode continuar usando. E se realmente você tem um grande benefício com a cafeína, eu sugiro ir atrás de uma suplementação mais eficaz nesse sentido, né? Vamos estudar como o seu corpo se comporta com a cafeína e usar doses mais técnicas para que você corra melhor. Suzana, a gente vai precisar encerrar, mas antes de encerrar, eu queria que você falasse como te achar, porque você falou do seu Instagram e tudo, mas teve muita gente aqui que está perguntando se você está abrindo consulta online, o que você está fazendo nesse período aqui? Tem muita gente fazendo essa pergunta. Então, antes de encerrar, eu queria que você falasse. Legal, eu estou mantendo os atendimentos online e está bem legal porque a gente está tendo a oportunidade de discutir outros temas que a gente não discute no consultório. Os pacientes mostram a despensa, a cozinha, a gente vê os alimentos na hora. Então, a gente está tendo um atendimento diferente, muito bacana para adaptar a essa fase de quarentena. Os meus contatos todos estão no Instagram. Então, beleza. É só mandar um WhatsApp direto para mim que eu estou respondendo. Perfeito. Beleza. Então, Suzana, eu queria te agradecer muito. Foi super legal. Quando eu vi o material que você mandou, eu já sabia que ia ser um sucesso. Foi demais. Parabéns aí pela quão técnica você é. Eu conheço você faz muito tempo, mas não sabia, né, de tudo, quanta coisa você teve para oferecer. Foi muito legal. Por favor, sigam a Suzana aí no Suzana Vonumar, né? Que está no Instagram. Então, sigam para pegar as receitas e as coisas que ela tem para falar. Foi super legal. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente. A Suzana tem uma coluna na nossa newsletter, né? Então, toda segunda-feira a gente tem passado vários textos e ela sempre escreve, sempre tem um assunto diferente. Então, estejam atentos aí no e-mail que vocês recebem. Tá bom? Eu que agradeço, foi muito bacana participar e vamos melhorar essa parceria. Acho que a gente pode comunicar muito mais a nutrição para os atletas e trazer bastante informação de outras maneiras, né? A gente está aprendendo isso agora. Com certeza. Então você fica convidado aí. O pessoal quer uma live de chás, a gente pode incluir mais umas outras coisas para falar. Gente, só antes de finalizar, a gente mandou o link com um e-mail para vocês do StepFan. Baixem o StepFan. E vamos começar a andar, pessoal. Eu já comecei, já fiz um monte de passos aí. Não deixem os treinadores ganharem de vocês, beleza? Suzana, muito obrigado. Gente, muito obrigado pessoal. Pela presença. Obrigada pela participação. Foi demais. Valeu, Suzana. Um abraço para você. Tchau, tchau. E bom descanso. Valeu.